E aí, pessoal, tudo bem? Vem aqui comigo. Vamos lá dar início a mais uma aula. O que eu preparei para vocês hoje? Hoje a gente vai estudar sobre os músculos. Então, o estudo, dos músculos. O que é isso, professora? É a miologia. A gente já passou aí por toda a parte da osteologia do esqueleto, né? Estudamos aí desde o esqueleto axial até o esqueleto apendicular. Então, agora é o momento da gente pegar todo esse conhecimento, essa visão que a gente adquiriu e unir aí com a visão da miologia. Por quê? No estudo do músculo, vocês vão ver o quanto é importante alguns locais de acidentes ósseos. Por quê? Alguns músculos se fixam em regiões que a gente já estudou na osteologia. Então, lá atrás eu falei para vocês, então lembrem de tal nome, porque quando a gente for estudar os músculos, a gente vai relembrar. Por quê? No estudo do músculo, a gente tem a origem e a inserção. Então, dependendo da localização desse músculo, é bem provável que eu vá fixar esse músculo em alguma estrutura óssea que a gente já tenha estudado. Então, essa primeira aula da miologia é mais uma aula introdutória, tá? Eu vou passar questões teóricas, definições, características. Então, é fundamental que vocês tenham o conhecimento inicial desta aula para a gente passar para a segunda etapa, que aí é realmente estudar o músculo de cada região, da face, do pescoço, da coluna vertebral, do membro superior, do membro inferior. Igualmente, a gente dividiu os ossos, a gente também vai dividir o músculo. Porém, essa introdução ela é fundamental, porque tem algumas definições aqui que vai ajudar vocês quando a gente estiver lá falando da estrutura muscular, do local, por que tem 2 ventres, por que tem 3, onde que é a origem, onde que é a inserção, tá? Então, prestem bastante atenção, qualquer dúvida vocês me chamam, beleza? Então, é exatamente isso, compreender, o porquê do movimento, são movimentos aí que permitem a gente fazer as nossas atividades do dia a dia, exercício físico. Então, tem uma função aí muito importante. Então, o sistema muscular, ele originou aí, tem uma origem que ela é mesodérmica, né? Que é isso? Não sei se todos sabem, mesodérmica vem lá do folheto, embrionário, ou a origem mesodérmica, ela acontece ali mais ou menos na terceira semana da gestação. Então, esse sistema muscular, ele é de origem mesodérmica. Essa origem mesodérmica que origina aí a nossa derme, os nossos ossos e vários sistemas, várias partes do nosso organismo que tem uma importância grande, tá? A principal característica do sistema muscular é a capacidade de contração. Então, isso deve ser bem claro para vocês, que quando a gente fala de sistema muscular, quando a gente relaciona a palavra músculo, a gente lembra de contrair, de contração. E é exatamente isso, Com o resultado dessa ação, que é a contração, a gente tem aí, a locomoção e também outros tipos de movimento. Existe também aí a contração dos órgãos, do nosso tubo digestório, quando a gente se alimenta, até esse alimento chegar lá no local onde ele vai passar pela absorção, o nosso coração. Então, tudo tem uma função no nosso organismo. E eu quero que vocês entendam que o sistema muscular, ele se subdivide. Então, a gente não tem apenas o sistema muscular esquelético. A gente tem o sistema muscular esquelético, que será o mais importante para a aula, que é o que eu quero que vocês levem, mas tem o sistema também muscular liso e o sistema muscular cardíaco. Então, perceba que só nessa fala eu já falei 3 tipos: músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco. Para a gente aqui na anatomia, a visão que eu vou estar passando para vocês é do músculo esquelético, tá? Mas irei fazer uma breve introdução também
desses outros dois. Mas esse assunto, gente, é um assunto que ele cabe lá dentro da disciplina de histologia. Então, na histologia, vocês vão abordar esta morfologia com uma maior precisão. Para hoje, eu quero que vocês se apeguem aí ao sistema esquelético, tá? É nele que a gente vai focar. Então, com a união do sistema esquelético, que a gente já estudou, do sistema articular, que a gente também já estudou, e o sistema muscular, que a gente está entrando hoje, a gente dá origem aí ao nosso sistema locomotor, né? Então, eu tenho aí, ele é formado aí tanto pela osteologia, pelos ossos, quanto pela articulação e também pelo sistema muscular. Então, juntando, eu formo o nosso sistema locomotor, certo? Então, qual que é a função desse sistema esquelético para a gente? Locomoção, né, gente? É responsável aí pelos movimentos globais, né? Ou seja, movimentos básicos que a gente faz no nosso dia a dia, como o movimento de andar, de correr, né? Estabiliza também alguns movimentos, sustentação da forma do corpo. É importante porque ele nos orienta aí também em relação à posição, ou seja, ficar de pé, sentar, deitar. Então, todos esses movimentos, todas essas ações que a gente faz, tem função aí no nosso sistema esquelético, tá? No nosso sistema músculo-esquelético. Produção de calor, porque no momento que eu faço a contração, eu produzo calor. E esse calor que é produzido durante a contração, ele ajuda a estabilizar a nossa temperatura corporal. Então, tem essa função na produção de calor. Movimento de substâncias dentro do corpo. Quando eu falo de movimento de substâncias dentro do corpo, é a musculatura lisa que tem um papel muito importante. Por quê, né? Na contração aí desse músculo liso, na parede dos vasos, dos nossos vasos sanguíneos, acaba regulando aí a intensidade do fluxo sanguíneo. Então, em relação ao movimento de substâncias dentro do corpo, é a musculatura lisa, porque o nosso vaso, ele é um tipo de músculo liso, tá? Então, além aí desse controle, desse movimento de substância dentro do nosso vaso, o músculo liso, ele também é responsável aí pelo movimento de quê? De alimentos, de urina, porque é esse sistema, é essa musculatura lisa que é responsável aí pelos nossos órgãos ocos, né? O nosso aparelho digestório, a nossa bexiga, o nosso útero, né? Então, todo esse aparelho ele está envolvido aí pelo músculo liso. Falou de músculo liso, lembra aí de peristaltismo, de contração, tá? E reservatório proteico, porque no músculo esquelético a gente tem aí proteínas que são primordiais na contração, como a quitina, a miosina, que é um assunto também para estudo lá na histologia. Entenderam, então, as principais funções do sistema músculo esquelético, liso, cardíaco? É essa, não esqueça: locomoção, sustentação da forma do corpo, produção de calor, movimento de substâncias dentro do corpo e reserva proteica. Tudo bem? Como eu falei para vocês, as células musculares, né? Elas contraem e relaxam, contraem e relaxam. E quando eu falo contraem e relaxam, vocês têm que ter noção dos locais do nosso corpo que fazem essa ação, porém de forma voluntária ou de forma involuntária. Então, mais na frente, eu vou classificar para vocês, né, qual tipo de contração que o nosso coração faz, qual tipo de contração que o nosso músculo esquelético faz. O que vocês acham? Já vão pensando aí. O meu coração, eu preciso
falar para ele toda hora, coração, contrai, coração, relaxa. Não, né, gente? Todo mundo sabe que o coração é uma bomba, né? Um sincício aí, que ele funciona a todo tempo, ele trabalha o tempo todo nessa contração e nesse relaxamento. Então já peguem essa visão para vocês terem um entendimento de quais são os locais que contraem de forma voluntária e involuntária, tá? As células musculares também organizadas aí em tecidos que movimentam partes do corpo ou alteram temporariamente a forma de alguns órgãos internos. Quando eu falo que alteram temporariamente a forma de órgãos internos, um exemplo bem claro que eu tenho para colocar para vocês é a mulher no período da gestação. Então, ali o seu útero, né, ele acaba se distendendo, né, durante a gestação. Então, o útero, ele é ali um órgão que ele se altera temporariamente a sua forma e com o passar dos dias, né, após o parto, ele vai voltando ali ao seu tamanho original, ao seu tamanho normal. Então, esse é um exemplo simples e claro, só para vocês terem esse entendimento, que ali eu tenho uma musculatura lisa, que me dá o suporte, me dá o aporte, né? Estou gestante, o bebezinho ele tá ali crescendo, evoluindo dentro daquele órgão, tá distendendo, mas após a expulsão, fez o parto, né? O mecanismo é que esse órgão ele volte para o seu tamanho original aos poucos, né? Mas aí tem alguns fatores que interferem, não é um assunto para esta aula, certo? Então, como que é a morfologia aí desse sistema muscular, né? A gente tem característica de células que são alongadas e células que são fusiformes, né? Então, dessa forma, eu posso classificar aí em fibras, em feixes, até formar o meu músculo, certo? Então, eu tenho aí células com características mais alongadas, eu tenho aí a característica, né, em feixes, certo? E tem o meu músculo aqui, propriamente dito, que é sobre isso que a gente vai discorrer, onde é a origem, onde é a inserção, quantas cabeças, né? Porque tudo isso leva uma definição, leva um nome, então é por isso que eu quero que vocês saibam. Quando eu falar que o músculo é bíceps, é tríceps, é quadríceps, vocês vão ter que entender por que ele é bíceps. Bíceps vem de 2, tríceps vem de 3, quadríceps vem de 4, mas 4 o quê? 4 cabeças? O que é? Então, são essas perguntas que a gente vai responder, certo? Então, uma visão geral aqui para vocês da classificação histológica dos músculos, tá? Eu faço questão de colocar isso aqui para vocês, não somente chegar aqui e jogar em vocês todos os músculos do corpo, não. A gente tem que entender, primeiramente, o sistema, a histologia, né, desse funcionamento. Isso facilita muito lá na frente. Então, como eu falei para vocês, a gente classifica aí o músculo em estriado esquelético, que é o tema, né, que a gente vai discorrer aí nos próximos dias. Estriado cardíaco, que é a musculatura do nosso coração. E músculo liso, né, responsável aí pelo revestimento dos nossos órgãos ocos, né, as nossas vísceras, o nosso tubo digestivo, a nossa bexiga, o útero e vários outros locais do nosso corpo. Então, aqui eu tenho uma característica do músculo estriado esquelético, tudo bem? Qual que é a principal característica? Ele tem estriações transversais, lá na histologia você vai ver que essa característica ela só cabe ao esquelético e ao cardíaco, que já no liso não tem essa característica estriada, certo? É um músculo que ele tem contração rápida, vigorosa e voluntária. Diferente do nosso coração, que ele se contrai involuntário, ou seja, o tempo todo ele está se contraindo. Tenham em mente a diferença do que é voluntário para involuntário. Isso é fundamental para esse entendimento aqui, tá, gente? Movimentação corporal, né? Os músculos são fixados aí à região do nosso esqueleto. Então,
esta imagem é um exemplo aí da musculatura estriada esquelética. Sua característica, né? Vem aí em forma de estriações transversais. Olha aqui as estrias transversais. Sua característica, ele se contrai de forma rápida, vigorosa e voluntária, certo? Beleza. O estriado cardíaco, ele também possui estriações transversais. Olha aqui onde eu estou passando o cursor. A sua contração já é rítmica, vigorosa também, porém é involuntária, né? Já pensou se o nosso coração ele batesse aí de forma voluntária, né? Muitas atividades, muitas funções do nosso corpo seriam prejudicadas. Então, não se esqueçam, o nosso coração ele bate de forma rítmica, vigorosa e involuntária. E como exemplo, a gente tem aí a contração do nosso coração. Já no músculo liso, eles não possuem estrias transversais, tá? Tem uma característica aí de ter uma contração que ela é mais lenta e que ela também é involuntária, assim como o nosso coração. Está presente ali na parede, né, das vísceras, como eu já falei para vocês, e são responsáveis ali por fazer o seu movimento, a sua contração, o seu peristaltismo, dependendo do local que ele está. Então, aqui mais uma vez, o tecido estriado cardíaco, o tecido muscular esquelético e aqui o tecido muscular liso, vísceras, órgãos ocos, aqui a musculatura do nosso sistema esquelético e aqui o nosso músculo cardíaco. Então, são esses três tipos de musculatura. Nós vamos focar no músculo esquelético, tudo bem? Só para reforçar, o músculo esquelético ele é mais superficial, acaba fixando ali, né, na região do nosso esqueleto, o nosso peitoral maior, o deltoide, o esternocleidomastoide. Então, aos pouquinhos a gente vai se familiarizando com cada músculo. Vocês vão entender o que é essa parte branca, se está numa vista que ela é ascendente, se é uma musculatura que é transversal, essas características que a gente vai aprender na aula de hoje. O músculo liso, né, nas vísceras, então ele é mais profundo, forma aí a parede de diversos órgãos, só reforçando. E aqui a característica agora dos componentes anatômicos do músculo estriado esquelético. Então, beleza, agora a gente vai iniciar cada característica, cada componente para vocês saberem diferenciar quando eu começar a definir os músculos e suas regiões. Então, primeiramente, vamos entender o que é esse ventre muscular. O ventre muscular é aquela porção média do músculo, ou seja, essa parte mais carnosa, essa parte que ela é contrátil, certo? Então, esta região aqui é a região do nosso ventre muscular. Como exemplo, já vão pegando aí os nomes, eu trouxe aqui o bíceps braquial, olha aqui a região do seu ventre, bem visível. O reto femoral, a gente consegue visualizar aqui também a região do seu ventre muscular. Então, falou em ventre, lembra que é a porção média, carnosa e contrátil. Aponeurose. Qual que é a região da aponeurose no músculo? A aponeurose são essas extremidades laminares. Para que ela serve? Ela atua aí na fixação do músculo no osso, a qual esse músculo vai se prender. Então, aqui eu tenho uma aponeurose, está fixando aqui, ó, na região da costela. Aqui também eu tenho uma aponeurose. É uma parte que ela é mais esbranquiçada. Então, qual que é a função da aponeurose? É fixar o músculo no osso, aquele osso que ele vai se prender, tá? Então, bem simples. Falou em aponeurose, é aquela região mais esbranquiçada, com extremidades com características mais laminares e que tem função aí de fixar o músculo no osso, a qual esse músculo se prende. Tudo bem até aqui? Beleza, então já identificamos aqui o ventre muscular, a aponeurose, agora o tendão.
O tendão é aquela extremidade em forma de fita ou cilindro, né? Então, o tendão, ele atua, gente, na fixação do músculo. Então, aqui eu tenho um músculo como exemplo, o extensor longo dos dedos. Olha aqui os tendões. Rompimento de tendão é muito comum, né? Quem pratica atividade física, vira e mexe, a gente... Tal fulano fraturou tal região, né? Aí fala aí que teve um comprometimento dos seus tendões, um rompimento. Então, o tendão é uma extremidade em forma de fita e tem como função fixar este músculo. Então, nesse slide eu trouxe o músculo oblíquo interno do abdômen, já vão se familiarizando aí com os nomes, e aqui o extensor longo dos dedos, na região inferior, ok? E a fáscia muscular, o que é essa fáscia, gente? A fáscia ela é uma lâmina de tecido conjuntivo que também envolve o músculo, tá? Então, a fáscia tem um papel muito importante, ela tem uma característica aí também de septos intramusculares, fazendo compartimentos, separando regiões. Então, se atentem aqui comigo, eu tenho um corte aqui, que corte é esse? Sagital, axial, coronal, qual que é? Eu cortei ao meio, né? Então, eu fiz um corte axial aqui, na região do membro inferior, porque aqui eu tenho o músculo tibial anterior e o músculo sóleo. E aqui vocês estão vendo esses compartimentos dividindo aqui, ó, as regiões musculares. Então, isso aqui é a nossa fáscia muscular. Ela está subdividindo. Como eu peguei essa região e fiz um corte ao meio, dividindo em superior e inferior, eu tô tendo uma visão aqui, ó, dessa região do meu músculo e os seus compartimentos, porque eu cortei ao meio, eu dividi. Então, eu consigo ver toda a delimitação, não só de músculo, né? Tem locais que passam artérias, veias, nervos. Então, o que eu quero que vocês se apeguem? Que a fáscia muscular, essa região das divisões, eu acabo dividindo essas regiões, criando aí septos intramusculares, né? São septos de músculos, né? Eu vou ter um ao lado do outro, dependendo do corte e da visão que eu estou vendo, tá? Então, é uma lâmina aí, aqui é uma fáscia muscular também, de tecido, tá? Essa é a importância da fáscia, fazer essas divisões, esses septos aí intramusculares. Então, acaba que essa fáscia, ela tem como objetivo aí, né, fazer uma via de passagem para alguns vasos e nervos, como eu mostrei para vocês aqui, ó, no slide anterior. Dependendo desse septo, dessas divisões, eu vou ter vasos, veias, artérias, nervos passando na região. Facilita aí também o deslizamento dos músculos e promove uma bainha elástica, ou seja, através dessa fáscia muscular que a gente consegue ter uma eficiência na contração sem o desgaste, né? Então, essa bainha elástica, ela vem aí também dessa fáscia muscular. Isso aqui é uma fasciotomia, né? Que é a descompressão, o abrimento aí da região da fáscia. Geralmente tem pacientes que evoluem aí com síndrome compartimental e um dos procedimentos que se indica fazer é justamente essa fasciotomia, é abrir, descomprimir essa região, tá? Então, quando eu trabalhava na UTI, na assistência, eu fazia muito curativo de fasciotomia, justamente eram pacientes, né, que evoluíam aí com uma síndrome compartimental e tinha que abrir aquele local, né, para que diminuísse ali aquela pressão interna. Então, essa fasciotomia, ela ajuda nesse sentido. A fixação do músculo estriado esquelético. Então, esse músculo, ele pode ser fixado aí tanto pela região óssea, pelo tendão de outro músculo, através de uma cartilagem, através da cápsula articular,
através de septo, de derme, né? Então, aqui são alguns locais que eu quero que vocês entendam que esse músculo, ele pode estar fixado, tá? Então, aqui já para vocês irem se familiarizando, a gente tem o orbicular da boca, é um músculo. A gente tem o bucinador, o masseter, que é um músculo importantíssimo aí na ação de mastigação. O músculo temporal, que o próprio nome diz, né, está aqui na região da nossa têmpora, certo? A gente tem o pterigoide lateral, a gente tem o ptergoide medial e o masseter aqui, ele foi afastado, percebam, aqui eu tô com ele fixado. Aqui ele foi retirado, a sua fixação foi tirada, né, por uma pinça e afastou. Olha aqui a formação óssea que eu tenho, a minha mandíbula aqui, ó, perfeitamente, tá? Então, tenho essa visão e esse entendimento de quais são as regiões que trabalham aí na fixação do músculo esquelético, tudo bem? Ok. Então, além dessas características, isso aqui vai ser um assunto para histologia também, eu só estou dando pontapé. A gente tem algumas estruturas que envolvem o nosso músculo e é classificado em quê? Então, eu vou ter o endomício, o perimício e o epimício. Endomício, perimício e epimício. Cada região dessa, cada nome desse, está envolvendo uma região do nosso músculo. Quando eu falo endomício, endo vem de interno, de endo, de dentro. O endomício, ele envolve a fibra muscular, percebam. Onde eu estou passando o cursor aqui, ó. Cada bolinha dessa é uma fibra muscular. Então, essa região, ela leva o nome de endomício. Cada bolinha dessa é uma fibra muscular, endomício. Já o perimício, ele não vai envolver a fibra, ele envolve o feixe da fibra muscular. Então, o perimício, ele tá aqui, ó, envolvendo o feixe. Cada feixe o perimício está envolvendo, certo? Então, o endo, a fibra, o peri, o feixe, e o epimício é a parte externa, epi de externo, exterior. Então, o epimício, ele envolve aqui, ó, toda a camada do meu músculo. Pegaram? Endo, peri e epi. Endo, peri e epi. Então, aqui mais uma vez, o perimício envolvendo os feixes. Olha aqui, um feixe, outro feixe, outro feixe, outro feixe. O endomício envolvendo as fibras musculares. Cada círculozinho desse aqui é uma fibra muscular. E o epimício, a região do nosso músculo, né? Em si, olha aqui a nossa região externa. Olha um tendão mais esbranquiçado, tá? Isso aqui são vasos sanguíneos, certo? Compreenderam essa estrutura? Ok, vamos para frente. E a inervação, professora? Como que esse músculo é inervado? Ele é inervado aí pela placa motora, tá, gente? Divisões aí de ramos motores que inervam fibras musculares para a contração. Então, tá aqui a região do nosso axônio. Essa placa motora, ela vai se instalar aqui no citoplasma da nossa fibra muscular. E, de acordo com o impulso, seja ele um impulso que é voluntário ou involuntário, ou seja, né, do nosso sistema nervoso parasimpático ou não, vai ocorrer essa inervação. Então, quando vem o tipo de impulso, né, eu tenho o meu receptor que vai aí, né, promover esse impulso, vai liberar aí uma acetilcolina, que é um hormônio que vai promover uma cascata muito grande, né, de várias reações. Isso aqui é um assunto muito importante que vocês têm que saber, vocês vão estudar na fisiologia, tá? Mas quando eu for falar lá do sistema nervoso, eu vou reforçar com vocês toda essa questão aí de receptores, tá? Dos axônios motores, da placa, da liberação dos hormônios. Mas para este momento, eu quero que vocês entendam que a inervação do músculo, ela ocorre aí através da placa motora, que se liga aí
a nossa fibra muscular. Então, olha aqui, a placa se ligando ao nosso músculo, tá? Quando se liga, dependendo aí do impulso, né, vai desencadear aí uma cascata de reações, tá? Então, tem as fibras motoras e as fibras sensitivas. Mais uma vez, a placa motora, olha aqui, ela abraçando a região do nosso músculo, justamente aí para ocorrer essa vascularização, tá? Sendo aí o neurônio motor faz um impulso que evolui com a contração muscular. A secção do neurônio motor, ou seja, a retirada desse neurônio motor, pode causar aí uma atrofia muscular, tá? Então, mais uma vez, está aqui a figura mostrando aí para vocês como que é feita essa inervação do músculo. É através de uma placa motora. Para essa aula, é só isso que eu quero que vocês saibam até aqui. Quando a gente for falar lá do sistema nervoso, aí a gente vai entrar, né, nessa questão voluntária, involuntária, sistema nervoso simpático, parasimpático, né? Aí a gente vai aprofundar bem mais. E aqui, a mecânica, né, do músculo estriado esquelético, eu quero que vocês entendam, visualizando esta imagem, é que o músculo, ele é fixado pelas suas extremidades, certo? Então, eu tenho aqui o meu músculo e ele está sendo fixado aqui pela sua extremidade. De acordo com a contração, ou seja, com o movimento, o segmento do corpo ele vai se encurtar, né? Então, ele vai acabar se distanciando das suas duas extremidades. Então, aqui eu tenho um músculo relaxado, perceba, né? Olha aqui o tamanho. E aqui eu tenho um músculo que ele se contraiu, então perceba que ele se encurtou. No momento da contração, esse músculo encurta. Então, ele acaba distanciando aí a sua extremidade. Olha que a diferença do músculo relaxado para um músculo contraído. Então, tenham essa visão de que quando eu contraio, o músculo ele se encurta, porque ele está contraindo, tá? Beleza. Contração e relaxamento é uma mecânica aí, né, do nosso sistema cardíaco. Já lá no nosso sistema da musculatura lisa, eu tenho movimentos que são peristálticos, como eu falei para vocês, né? Ali no nosso aparelho digestório, na região da nossa bexiga, na região do útero e na região do músculo esquelético eu também faço, né, contração e relaxamento, certo? Então, ok. Muito importante esse slide. A gente tem a região do músculo e esse músculo ele tem a sua origem e a sua inserção. Origem, ou seja, é o ponto proximal ou cranial da fixação desse músculo. Geralmente, gente, não é sempre, entendam, geralmente a origem ela não se movimenta, quem se movimenta é a inserção, certo? Tem alguns livros que pode trazer também, não como origem, mas como inserção proximal. Inserção proximal, inserção distal. Mas eu prefiro ensinar vocês como origem e inserção. Então, a origem é o ponto proximal ou cranial de fixação do músculo. É onde ele vai se fixar. É no tubérculo que ele vai se fixar? É na região do acrômio? Eu não sei de qual músculo que a gente está falando ainda. Então, dependendo da região, ele vai se fixar ali num acidente anatômico, tá bom? Então, a origem geralmente não se movimenta. Quem se movimenta é a inserção, ok? Então, a inserção é um ponto mais distal ou caudal de fixação desse músculo. Muito simples. Então, a origem é o ponto proximal ou cranial, que é onde esse músculo se fixa. A inserção é o ponto distal de distância, está mais longe, está mais caudal, que é onde esse músculo também vai fixar. Então, aqui eu tenho como exemplo o fibular longo para vocês, aqui é o ponto de origem e aqui é o ponto de inserção, na região aqui do tendão,
tá? Então, a partir de agora, já ter essa noção de quando a gente colocar o músculo, quando eu for falar dos músculos por região, vocês vão perceber que em todo slide eu vou falar a origem e a inserção desse músculo, tá? Então, o músculo ele se classifica em várias formas. Então, ele vai se classificar quanto à forma do músculo e o arranjo da sua fibra, quanto à sua origem, quanto à sua inserção, quanto ao número de ventre que esse músculo tem. Olha aqui, esse tem 1. Aqui já tem 2. Quanto à ação, se ele faz flexão, extensão, abdução, adução, rotação. E quanto à função, qual que é a função desse músculo? Então, a gente tem essas subclassificações e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. A gente vai explanar cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira disposição que a gente vai estudar é a disposição paralela das fibras. Ou seja, eu posso ter fibra mais longa, eu posso ter fibra mais larga, eu posso ter fibra mais arredondada. Então, primeiramente, eu vou trazer para vocês os músculos que possuem fibras largas. Deixa eu mudar a cor aqui. Fibras largas, ou seja, tem um comprimento e largura que são equivalentes. Olha aqui, são fibras largas. Podem vir em forma quadrangular ou em leque. Quais são 2 exemplos principais que eu quero já trazer aqui e deixar registrado com vocês? No nosso músculo, no glúteo máximo, a gente possui aí fibras que são largas, ok? Largas, então essa é a visão. E no peitoral maior, olha aqui em forma de leque, eu também tenho aí fibras, né, com músculos mais largos. Então, pegaram essa visão? Ok, vamos para o próximo. Eu posso ter fibras com características peniformes. Falou de peniforme, lembra de pena. É exatamente uma pena, olha o tanto que é parecido, né? São fibras que elas são oblíquas em relação ao tendão. Então, ela vai seguir ali aquela forma do meu tendão. Só que eu tenho a classificação unipenado, que se parece com uma pena, bipenado, né, que se parece com 2 penas, e o multipenado, que é a aparência ali de 3 penas. Então, a fibra peniforme, ela pode ser unipenada, bipenada ou multipenada. Como unipenada, a gente tem aqui o extensor longo dos dedos, olha aqui a característica, né? Unipenada, apenas uma única pena. E olha aqui o tendão, ó, se inserindo. Proximal, distal. Vocês vão enjoar de mim. Proximal, distal. Proximal, distal. Aqui o bipenado, a gente tem o músculo reto da coxa. É um exemplo, né, aí de fibra peniforme bipenada. Mais uma vez, o semimembranoso, ele também é um músculo unipenado. O gastrocnêmico, ele já tem a característica de bipenado, tem característica de 2 penas. O multipenado tem o nosso deltoide, famoso deltoide, né? Tem mais de 3, podendo ter 3, 4 características de penas. Tudo bem? Posso ir para a próxima característica? Posso, né? Então, vamos lá. Disposição circular das fibras também é uma característica, tá? Eu tenho fibras que rodeiam a região, né? Rodeiam ali orifícios e canais. Aqui na região da boca mesmo, percebam que a gente tem um músculo orbicular da boca. Na região da órbita, a gente tem o músculo orbicular do olho. Vocês vão ver que na miologia, a maioria dos músculos, ele leva o nome da região. Então, isso facilita para a gente estudar. Então, tem aí a classificação também de disposição circular da fibra. São fibras circulares que rodeiam a região.
Então, lembre que falando aí de fibras circulares, a gente tem o orbicular da boca e o orbicular do olho, tá bom? Então, olha aqui, ó, orbicular do olho, orbicular da boca. Simples, né? Tudo bem. Então, agora a gente vai classificar quanto à origem. Eu posso ter 2, 3 ou 4 origens. Quando esse músculo ele possui 2 origens, ele é chamado de bíceps. Então, no meu braço, eu tenho o músculo bíceps braquial. Então, por que é bíceps? Porque ele tem 2 origens, tá? Então, falou bíceps, olha aqui. 2 origens, nada é por acaso. Olha aqui o tendão, a região do nosso ventre, a aponeurose. Então, aqui é um músculo com 2 origens, bíceps. Falou 3 origens, é o tríceps. Na região posterior do nosso braço, a gente tem o nosso músculo tríceps braquial. Por que é tríceps? Tríceps de 3, porque ele possui 3 origens. E já ali no meu membro inferior, na região ali da nossa coxa, a gente tem um músculo que ele tem 4 origens. Então, se ele tem 4 origens, ele se chama músculo quadríceps. Quadríceps o quê? Está em qual região? Do fêmur. Então, é um quadríceps femoral. Tudo bem? Bíceps, tríceps, quadríceps. Bíceps, tríceps, quadríceps. Certo? Em relação também à inserção, ele pode ser dividido. Então, lá na origem a gente dividiu em bíceps, tríceps, quadríceps. E na inserção eu também vou subdividir em bicaudado ou policaudado. Quando eu falo bicaudado, é aquele músculo que ele possui 2 tendões de inserção. Então, como exemplo de um músculo bicaudado, eu trouxe para vocês o músculo fibular anterior. Só um minutinho. Já o policaudado é aquela região muscular que ela possui 3 ou mais tendões na sua inserção. Então, como exemplo, eu tenho aqui o músculo extensor longo do dedo do pé. Percebam, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 tendões se inserindo aqui nessa musculatura. Nesse aqui, eu possuo 2. 1, 2. Então, é tudo muito óbvio. Não é fácil, gente. Mas se a gente estudar, for lá na repetição, isso acaba virando rotina para a gente fixar, tá? Então, a gente viu aí a classificação da origem da inserção. E o músculo, ele também se classifica em relação ao seu ventre. Quantos ventres muscular aquele músculo tem? Então, quando eu falo que um músculo ele é digástrico, de vem de 2. É aquele músculo que ele possui 2 ventres. Olha aqui, um exemplo é o músculo digástrico. Olha ele aqui. 1, 2, 2 ventres. Então, digástrico é aquele músculo que possui 2 ventres. E aquele que possui 3 ou mais ventres? Qual que é a classificação, professora? Esse músculo ele é classificado aí como um poligástrico. Como exemplo, a gente tem ali a musculatura do nosso reto do abdômen. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 ventres. 1, 2, 3, 4. Só nessa região. Então, esta musculatura, ela é considerada como uma musculatura poligástrica. Professora, vou ter que decorar, aprender tudo isso, é necessário? Não precisa perder a cabeça. Eu quero que vocês entendam que existe, que está lá, que subclassifica, que tem diferença num músculo que tem um ventre, que tem diferença num músculo que tem 2, que tem 3. Mas no dia a dia da aula, vocês vão começar a pegar comigo os principais músculos. É isso que eu quero que vocês levem para a vida, tanto para a carreira,
acadêmica quanto para a carreira da enfermagem de vocês, tá? Por isso que é importante essa visão geral hoje da introdução antes da gente classificá-los, tá? E muito tranquilo, né? A classificação dos músculos quanto à ação. Vocês já estudaram bastante aqui esses movimentos, né? Então, a ação principal, ela resulta da contração. Então, é no momento que eu faço ali uma flexão, uma extensão, uma adução, uma abdução, uma depressão, uma levantação. Então, é nesse momento dessa movimentação que vai resultar a minha contração, certo? Então, o músculo, ele tem um papel, ele tem uma função muito importante em relação à ação, em relação ao movimento, em relação à locomoção. Percebam que qualquer movimento que a gente faz no nosso corpo, ele está relacionado com algum tipo de músculo. Aquele beijo na boca que a gente dá no nosso esposo, no nosso namorado, no nosso ficante, isso envolve muitas musculaturas da nossa face. Aquele aperto de mão que a gente dá no nosso colega, aquele abraço, aquela flexão e extensão que eu estou fazendo ali na academia. Então, tudo tem um porquê, tá, gente? Então, a classificação em relação à ação é justamente, né, qual movimento aquela região vai proporcionar para o nosso corpo, tá bom? E quanto à sua função, esses músculos, eles são classificados aí em alguns movimentos, né? Em alguns nomes. Então, eu tenho um músculo que ele pode ser o agonista, o antagonista, o sinergista e o fixador. Então, pega aqui comigo. Vou pegar o marca-texto. Eu tenho um músculo que ele vai ser o agonista, o antagonista, o sinergista e um músculo que ele é apenas fixador. O mais importante aqui, que é o protagonista da situação, qual que é? É o agonista. Eu aprendi o que é um músculo agonista fazendo uma associação com o protagonista de um filme, com o protagonista de uma série. Então, agonista lembra de protagonista, tá? Só para vocês associarem. Por quê? Porque o agonista é o papel principal, né? É ele que vai fazer o movimento. Ele é o agente principal da execução do movimento. Então, se eu tenho um movimento de flexão aqui do meu braço, quem que vai ser o agonista desse movimento? Vai ser o bíceps, porque é o bíceps que faz esse movimento de flexão, né? Anteriormente eu faço flexão, posteriormente eu faço extensão. Então, olha aqui, bíceps é o antagonista, né? Antagonista não, perdão, é o agonista. Ele é o responsável aí pela execução do movimento, nesse exemplo, tá? E antagonista já é aquele que é ao contrário. Ele se opõe ao movimento do agonista, seja para regular a rapidez ou a potência da ação. Então, nesse exemplo aqui da flexão do nosso braço, eu tenho o bíceps como um agonista e eu tenho o tríceps como um antagonista, ou seja, o bíceps ele está puxando ali, ó, para fazer a flexão. Ele está indo, né? É o meu protagonista ali da situação. E já o tríceps, que ele está aqui posterior, ele já está ali regulando a rapidez daquele movimento, ele está freando. Então, não se esqueça, o agonista é aquele que é o agente principal, dependendo do movimento e a região que eu tô. O exemplo aqui é na flexão do braço. Na flexão do braço, o agonista é o bíceps e o antagonista é o tríceps, que ele está posterior. Então, o agonista é o bíceps e o antagonista é o tríceps. O sinergista é aquele músculo que vai auxiliar o agonista na função, tá? Então, o agonista ele tem um amiguinho que vai lá e ajuda ele a
fazer a execução daquela flexão, tá? Então, o agonista tem o sinergista que auxilia ali na execução daquele movimento. E o antagonista é aquele que freia, que para, tá? O movimento. Fica claro isso para vocês. Agonista, sinergista e antagonista. E já o fixador é aquele músculo que ele não está ali diretamente, né, relacionado com aquele movimento principal, mas ele está ali para poder estabilizar a parte do corpo, né, para que aquela ação ela se torne possível ali de forma equilibrada. Então, músculos que são classificados como os músculos fixadores do nosso corpo são os músculos da coluna vertebral. Então, eles acabam aí se incluindo, né, nesses músculos que tem uma função aí que ela é fixadora, tá bom? Então, só para reforçar aqui com vocês, o agonista é o principal agente da execução. No exemplo da flexão, a gente tem o bíceps como agonista e o tríceps como antagonista. Aqui eu estou falando de flexão do antebraço. Já quando eu falo de extensão, isso muda. O meu agonista vira o tríceps, nessa parte posterior, e o meu antagonista vira o bíceps. Então, perceberam aí a jogada? Um executa, o outro opõe o trabalho do outro. Então, um executa e o outro freia, né? Dá uma equilibrada aí no trabalho do outro. E o sinergista vem justamente para poder auxiliar, né? Para poder ajudar, complementar ali aquela ação do agonista. E o fixador, ele vem aí para eliminar algum movimento indesejado ou para poder estabilizar ali a região que está executando ali aquele movimento. Tudo bem? Aqui é sobre a irrigação, né, dos músculos, a irrigação arterial. Então, a região aí da nossa musculatura, ela precisa de uma ou mais artérias por cada músculo, né, que acaba se ramificando aí e formando um extenso leito capilar que vão se penetrar ali sempre pela face mais profunda ali da região do músculo. Olha aqui a gente tem a artéria tibial posterior, certo? Que ela vai acabar aí penetrando pela face mais profunda desse músculo e fazendo a irrigação dessa região. Então, a aula de vascularização ela ainda vai vir, aqui é apenas uma introdução para vocês terem uma noção de como que é feita a irrigação arterial do músculo, tudo bem? E por que eu coloquei essa foto aqui da vacina? O enfermeiro ele tem um papel muito importante, né? Nas campanhas de imunização, é o enfermeiro que coordena, que executa esse processo. Então, ter o conhecimento aí da anatomia da região do nosso corpo, ela é fundamental, justamente porque no momento da aplicação, se o enfermeiro não tiver uma noção de que região é aquela, de que artéria, qual que é o vaso, qual que é o nervo que está passando ali, às vezes se eu não souber fazer uma aplicação que ela é errada, isso pode trazer consequências graves para o meu paciente. Então, por isso que é importante vocês saberem, porque vacinas intramusculares, elas têm regiões que são adequadas. Não é em qualquer região do nosso corpo que a gente pode aplicar vacina. E vocês sabem disso. Vocês não precisam nem ser profissionais para compreender, né? Que a gente tem vacinas aí que são aplicadas na região do nosso vasto lateral, na região do glúteo, na região do deltoide. O deltoide, ele está sendo eliminado aí da maioria das vacinas, mas ainda é indicado a vacinação mesmo aí da Covid-19, né? Ela está sendo aplicada aí na região do nosso deltoide. Então, por isso que eu quero trazer um pouco mais vocês para essa prática, para vocês realmente entenderem o porquê que vocês estão estudando. Não é simplesmente para você ir lá fazer procedimento de forma mecânica. Não, jamais.
Você tem que entender o que se passa ali naquela região e por que ela é apropriada. Porque se você pega um vaso ali, que ele é importante, gente, isso traz uma consequência muito grande, tanto para a sua vida profissional, eu falo de forma emocional, quanto para aquele paciente, tá? Então, lá na aula de vascularização, a gente vai ter essa compreensão de quais são os vasos, quais são as artérias que estão passando, e não só para vacina, até mesmo para aplicação semiotécnica aí da enfermagem, né? O enfermeiro, ele é responsável pelo exame físico, então a gente tem que fazer a palpação aí de artérias, né? Seja radial, seja pediosa, seja braquial, no momento ali da parada cardiorrespiratória, quando você vai abordar aquele paciente, né? Para poder identificar se aquele paciente ele está em PCR ou não. Tem alguns locais que são padronizados, né? Protocolos aí que seguem, né? Vai ser uma palpação do pulso mais profundo, é superficial, onde que é? Então acaba que esse entendimento ele entra também na prática diária de vocês, tá? Na coleta da gasometria arterial, você tem que saber qual que é a localização e tem um vasto de procedimentos aí que a gente acaba realizando que precisa muito desse link, desse conhecimento aí com a anatomia humana, tá? Então, ali é uma visão da artéria. A veia, ela geralmente segue ali a distribuição arterial. Então, se eu tenho ali uma artéria pediosa, uma artéria tibial, eu vou ter uma veia ali, né, seguindo a sua distribuição, certo? E essa contração muscular que é executada, ela contribui bastante aí no retorno venoso e linfático do nosso corpo. Perceba, né? Eu tenho aqui uma região da musculatura e aqui a gente contraiu essa região. Então, eu acabo impulsionando, eu acabo acendendo aí essa região de retorno venoso e linfático. Então, acaba contribuindo aí também para que ocorra um retorno mais eficiente dessa questão venosa e linfática do nosso corpo. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui nessa aula introdutória. Eu espero que vocês tenham aí entendido, né? Qual que foi o objetivo, qual que foi o propósito da aula. É justamente que vocês peguem essas características principais. O que é uma origem, o que é uma inserção, essas características do que é uma aponeurose, o que é um tendão, né? Como se chama o músculo de um ventre só, de dois e por aí vai. Aí na próxima aula a gente já vai iniciar aí, né, o nosso trajeto, vamos dar início caminhando aí desde a musculatura da cabeça, do pescoço, da coluna vertebral, do tórax, membro superior e membro inferior, ok? Então um abraço em todos e até a próxima aula.